Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, meus irmãos. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A melhor coisa é a gente vir para a igreja. E foi difícil levantar hoje, né? E eu não perdi o horário, despertou 6 horas mesmo, então... Mas estava com aquela névoa, eu disse, pronto, não vai ter ninguém na igreja hoje. Mas névoa é coisa boa, névoa significa que o dia vai ser de sol, né? Abra sua Bíblia, por favor, em Números capítulo 21. Um dos estudos mais fascinantes do Antigo Testamento, e principalmente do Pentateuco, dos primeiros 5 livros da Bíblia, é você saber e você conhecer os tipos de Cristo no Antigo Testamento. É como se fosse, eu já disse aqui que o Pentateuco, a lei, é como um livro de fotografias. Quando você é criança, você não dá um livro com texto para a criança. Você dá um livro com fotografias, não é isso? Depois que a criança cresce, aí você dá um livro mesmo. Porque ela sabe ler, vai entender. Deus faz assim com a gente. Então nós temos a história do Antigo Testamento. Quando você vai estudar o Antigo Testamento, você vai receber de Deus um caderno de caligrafia. Quem estudou aqui em caderno de caligrafia? Você tinha uma letra boa, depois que começou o computador, você só escreve garrancho agora, né? E eu quero ler hoje um dos textos mais emblemáticos do livro de Números, que nós vamos estudá-lo à luz do Novo Testamento e aprender através desse episódio de Números capítulo 21 a doutrina fundamental do cristianismo, que é a doutrina da regeneração. Necessário vos é nascer de novo. E o que é nascer de novo? E como é que eu posso nascer de novo? E Jesus vai dar uma figurinha para a gente, lá em Números capítulo 21. Eu sei que você é inteligente, mas ele vai usar Números capítulo 21. Vamos ver lá, por favor? Números, capítulo 21, versos de 4 a 9. Números 21, de 4 a 9. Vamos ler juntos? Se você quiser me acompanhar. Então, partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo que mordido mirar, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e o quê? Sarava.
Parece a Universal, não parece? Se você estivesse com o Covid, Deus diz, pastor Arival, põe lá um vírus. Tira uma fotografia do Covid e põe lá em Pinheiros. E todo mundo que for lá para Pinheiros, que olhar para o Covid, ficará o quê? Curado. Já pensou? A economia que a gente ia ter? Não precisava gastar com vacina, né? E eu ia estar o quê? Rico. Eu ia vender mesmo. Você já pensou se o governo, principalmente o pessoal da área de saúde pública, contratasse esse pessoal que cura aí? Tinha que fechar os hospitais, porque os caras curam tudo. Não precisava fazer pesquisa, não precisava de laboratório farmacêutico. Seria um bônus, seria. Eles seriam mortos pelos donos de funerária, tudo bem. Mas... Agora vamos lá para o Novo Testamento. Novo Testamento, o Evangelho de João, capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar-se ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Jesus está falando com Nicodemos. Nicodemos, ele era chefe dos fariseus, dos escribas e fariseus. Ele era o quê? Mestre em Israel. Mestre. Versículo 11 em diante. Vamos ler bem, todo mundo junto, forte, vamos lá. Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do homem seja, para que todo o que nele crê. Grife aí o versículo 14, vamos ler juntos? E do modo porque Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do homem, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Jesus está dando uma aula para o mestre, usando o álbum de figurinhas do Antigo Testamento. E ensinando para a gente o que é nascer de novo, a doutrina da regeneração. Por isso é muito importante, quando você lê o Antigo Testamento,
você encontrar Jesus Cristo no Novo Testamento. E lá, quando você vai estudar o Pentateuco, Jesus ele é tipificado de várias maneiras. A primeira maneira que Jesus é tipificado está lá em Gênesis 3:15. Lê lá para mim, por favor. Gênesis 3:15. O que diz? Hein? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o... Veja que ele fala entre a tua descendência, a descendência de Satanás, e o seu descendente, o descendente da mulher. Quem é esse descendente da mulher? Jesus. Tu, Satanás, lhe ferirás o calcanhar, mas ele o quê? Esmagará a tua cabeça. Por isso que Jesus Cristo, nascido de mulher, na plenitude dos tempos, ele veio para trazer a nossa o quê? Redenção. Quando Abraão sobe o monte da provação, e leva Isaac, e lá, no momento em que ele vai descer o cutelo sobre o Isaac, Deus clama do céu, não faça isso. Deus proverá para si o cordeiro. João Batista diz: eis o cordeiro de Deus que tira. Então Isaac tipificava quem? A Cristo. Se você for caminhando por todos os livros do Antigo Testamento, o livro de Êxodo, Jesus é o Cordeiro Pascal, aquele cordeiro que foi sacrificado, cuja sangue foi colocado nos portais. Quando o anjo da destruição passou por cima, porque aquela família estava debaixo do sangue do Cordeiro. Jesus Cristo, ele é a nossa Páscoa. Ele é o nosso Cordeiro, o nosso protetor. Quando você vai caminhando e Deus leva o povo ao passar o Mar Vermelho, experiência de Mara, chega às águas amargas, e o povo murmura, e o povo reclama, e o povo quer brigar com Moisés. Está lá em Êxodo, capítulo 14. Aí Deus aponta para uma planta, para um madeiro. E esse madeiro é colocado sobre as águas amargas. E essas águas amargas são transformadas em águas doces. E ele termina dizendo: eu sou o Deus que te cura. Yavá Rafá. Jesus é aquele que nos cura e que nos sara de todas as nossas o quê? Amarguras. Jesus faz com que a vida amarga se torne o quê? Doce. Você não canta aí? Que doce voz tem meu Senhor, voz tão terna e tão graciosa. Com Jesus a vida fica doce, fica ou não fica? Aí o povo reclama da água, aí Deus manda o maná. O maná que descia de onde? Do céu. Descia do céu. Descia de Deus. Descia para todo o povo, para satisfazer a necessidade do povo. E Jesus vai dizer em João capítulo 6, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. Aqueles que comeram o maná do deserto tiveram fome, mas aquele que come de mim jamais terá fome. O texto vai caminhando,
Chega lá em Meribá, e o povo está com sede. E Deus disse para Moisés: Moisés, pegue o teu cajado e bata sobre o quê? A rocha. E quando Moisés bate na rocha, o que é que sai da rocha? Água. Água. Aí Jesus diz na festa dos tabernáculos: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Porque aquele que de mim beber jamais terá sede. Porque do seu interior fluirão rios. Todo mundo olhando para o casal, vocês estão bem aí? Bonitão, tal. Olha para mim aqui. E você vai vendo, semana passada, eu preguei aqui em Números, não é isso? Falei sobre a nuvem. A nuvem, durante o dia, que se transformava em coluna de fogo durante o quê? A noite. E Jesus, Ele é aquele que nos guia. Eu sou a luz. Quem me segue não andará em trevas, mas terá o quê? A luz da vida. Então você vai descobrir o álbum de figurinhas de Jesus no Antigo Testamento. E aí você vai para o Novo Testamento e você descobre que tudo aquilo apontava para Cristo. Para Cristo. E aqui eu quero estudar com vocês essa doutrina. Geralmente a gente faz o contrário. Mas eu quero começar aqui de Números capítulo 21. Então, partindo do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente. O que? Quem é aqui é impaciente no caminho? Quem é? Levanta a mão, quem é impaciente no caminho? O que significa ser impaciente no caminho? É impaciente enquanto não chegou. Ontem eu estava no Rio, terminou o sermão às 16h30. Tinha que pegar o voo às 17 horas em Santos Dumont. Eu estava na Barra da Tijuca. E um presbítero maravilhoso, o presbítero Paulo. Um beijo para você, Paulo. Mas era carioca, manso. Ele disse assim: pastor, fica tranquilo, vai dar tempo. E eu com o celular na mão. E eu olhava para o Waze, ele vai chegar aqui, ó, vai chegar, fica tranquilo, vai dar tempo. Quando chegou, deu tempo mesmo, mas até dá tempo. Irmãos, eu falo isso porque eu sou crente. Eu acho que eu sou. E o cara que não é crente, você acha que o cara que não é crente é impaciente ou não? Mas o que essa impaciência revela? Revela justamente que aquele povo não cria que Deus os levaria, que ele jamais chegaria no caminho, no ponto de chegada. E é muito interessante esse texto, porque o povo se tornou impaciente. Uma das coisas, dos pecados mais presentes na vida da igreja no Antigo Testamento é o pecado da murmuração, da reclamação. Veja, versículo 5, lê comigo, o que diz? E o povo falou a favor ou falou contra? O que é falar contra?
Quem já falou contra Deus aqui, levanta a mão. Vocês são muito falsos. Você pode até não ter falado, mas você pensou. Falou contra Deus. Depois que a gente fala contra Deus, a gente fala contra quem? O pastor. Moisés. É assim ou não é? Você mete o pau em Deus, depois você mete o pau onde? Na igreja. Diz o texto. Qual era a reclamação? Vamos entrar no mérito do assunto. No mérito. Qual é o mérito do assunto? Versículo 5, lê comigo. Porque nos fizestes subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água. Estava faltando pão e água no deserto, irmãos? Estava? Não. Está faltando pão e água para você? Deus tem suprido suas necessidades ou não? Deus tem uma roupa para você vestir? Não estou vendo ninguém pelado aqui. Você está com sapato? Está com saúde? Está com vivo? Vê o batimento. Você já comeu hoje? Quando você saiu hoje de casa, você saiu de um teto que é seu ou alugado? Você dormiu numa cama, tinha lençol, edredom? Quando você acordou, foi para o banheiro, tinha água para você tomar banho? Você comeu iogurte, leite batido com mel, pão? Para tudo isso chegar à sua casa, foi Deus que providenciou tudo. Você reclama ainda? Você é capaz de reclamar para mim que você foi para a igreja hoje e não tinha lugar para você estacionar? Onde está na Bíblia que o pastor tem que dar estacionamento para crente? Tem algum versículo da Bíblia? Vem de Uber. Se é duro, faz aquele Uber coletivo. Se é rico, vem de Uber Black. Mas vem. Para de reclamar. Para de reclamar de Deus. Para de reclamar das pessoas. Para de reclamar da vida. Sabe o que é que Deus faz? Veja no texto. Veja no texto. Irmãos, o povo diz assim, versículo 5: e a nossa alma tem fastio deste pão o quê? Este pão que o Senhor nos dá esse maná não presta, é vil. E nós estamos o quê? Enfastiado. Nós não aguentamos mais. Quem foi pobre aqui? Graças a Deus, não tinha carne. Arroz, feijão. E pobre gosta de uma palavra, chama mistura. Quando você fala mistura, é conversa de pobre. Porque mistura pode ser tudo. Pode ser linguiça, com farinha. Pode ser ovo. Mexido. Sem estar mexido, duro ou mole. Você não comia manteiga. Você comia o quê? Margarina, que mata mais rápido. Hoje você come manteiga aviação. A vida está melhor para você? Deus está cuidando bem de você? O que você está reclamando? Para de reclamar. Para de reclamar.
povo diz para Deus: a nossa alma tem fastio deste pão vil. Como é que você pode dizer que o pão que Deus está dando para você é vil? Você pensou isso? O que é que isso revela, gente? Incredulidade. Não, o que é crente não nasceu de novo. Não nasceu de novo, não é convertido. Todo murmurador precisa de conversão, porque não existe gratidão. Paulo coloca lá em Romanos capítulo 3, quando ele fala da depravação total do homem, é que os homens conheceram a Deus, mas não lhe deram o quê? Glória. A maior prova de que uma pessoa não é convertida é porque ela não dá o quê? Glória a Deus. Não foram 10 que foram curados? Quantos voltaram para agradecer? 1. Ingratidão. Não foi Deus, fomos nós. Não é Deus, sou eu. Sabe o que Deus faz? Vamos ler juntos? Versículo 6. Vamos lá? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes, o quê? Que mordiam o povo e morreram. Quem foi que mandou? O que o Senhor mandou? Serpentes o quê? Não é qualquer uma não, viu? Abrasadora. Por que essa serpente é abrasadora? Porque toda que for picada por ela, vai o quê? Morrer. Quem é a primeira serpente que aparece na Bíblia? Satanás. Adão e Eva foram picados por essa o quê? Serpente. O que aconteceu com Adão e Eva? Morreram. Porque desobedeceram. Porque no dia que dele comeres, certamente o quê? Morrerás. Quantas pessoas morreram? Muito. O que é muito? Muito. Muito significa que você não é uma quantidade incontável. Não foram o quê? Poucos. Muito. Não morreram todos. Porque nem todos o quê? Murmuraram. Por que não morreram todos? Porque alguns tomaram o antídoto contra o veneno da serpente. Qual era o veneno da serpente? Morte. Qual era a solução de Deus? Olhar para a serpente, que estava pendurada numa haste. Se creres, você será o quê? Curado. Vocês estão entendendo ou não? Isso aqui é o quê? Quer que eu desenhe para vocês? Isso aqui é um álbum de figurinha. Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora. Quem foi que mandou a serpente? Deus. Quem foi que mandou Moisés fazer a serpente? Foi Deus. Não foi Moisés que inventou a serpente. Então não inventa coisa que Deus não manda, tá? Deus mandou fazer. Mandou pendurar essa serpente numa haste. Quem mandou? Deus. Qual era o propósito? E será que todo mordido que mirar, o quê? Viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente,
Se olhava para a de bronze, o quê? Sarava. Aqueles que não olharam, aqueles que não viram a serpente, o quê? Morreram. Morreram por causa de Moisés? Agora vamos para João 3. Vamos entender essa figurinha. Nicodemos visita Jesus. Havia entre os fariseus um homem. Acharam aí? Acharam ou não? Havia entre os fariseus um homem chamado o quê? Nicodemos. Então você tem o nome dele. Você não tem um CPF, você não tem um endereço, mas você sabia que ele era homem, ele não tinha nome social, era Nicodemos. O nome dele é Nicodemos. Ele era um dos principais dos judeus. Ele era um o que de posição. Alguns disseram que ele foi ter a noite com Jesus. Por quê? Porque ele não queria que ninguém o visse. É aquele cara que diz: eu vou na igreja de Pinheiros, mas vou disfarçado. Um chapéu, entra. Aí, como tem câmera, né? Fica na galeria. Se você não quer ser filmado, fica na galeria. Ele não queria que ninguém o quê? O visse. Porque quem não conhece Jesus tem vergonha de Jesus. Quem conhece a Jesus não tem vergonha de dizer que conhece a Jesus. Se você tem vergonha de dizer que conhece a Jesus, é porque você não tem Jesus. Tá certo? Ele vai. Este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, já chama Jesus de mestre. Sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém, ele não diz alguém, ele diz o quê? Ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver o quê? Com ele. Alguns detalhes importantes aqui nesse versículo. Primeiro, vindo da parte de Deus. Ele reconhecia que Jesus veio da parte. O que é veio da parte de Deus? É que ele foi o quê? Um enviado. Lá no fundo, ele não quis dizer. Ele estava reconhecendo que Jesus era o quê? O Messias. Porque quando Jesus lê em Nazaré, Isaías 61 diz: hoje se cumpriu esta Escritura. O Espírito do Senhor está sobre mim. Eu sou ungido, eu sou Messias. Esse Nicodemos. Mas ele diz também: ninguém. Ele reconhece que Jesus tinha vindo da parte de Deus. Ele reconhece que ninguém pode fazer estes sinais. É muito importante essa palavra sinais no grego. Está no plural ou está no singular? Plural. Então é mais de um sinal. São sinais. Os sinais apontam, são sinais de comprovação. Lembra que os judeus pediram a Jesus? Faça aí alguns sinais para que a gente possa crer que tu és o quê?
o Messias. Essa palavra sinais é importante porque elas são atos que declaram a veracidade, que comprovam que Jesus Cristo era o quê? O Filho de Deus. Vamos voltar para o álbum de figurinha. Quem enviou a serpente? Deus. A serpente, ela veio como castigo. Mas quem foi que mandou construir o que? A serpente de bronze? Deus. Todo aquele que olhasse para a serpente seria o que? Curado. Em outras palavras, a salvação vem de quem? De Deus. Vem de Deus. Ele reconhece que ninguém pode fazer sinais que Jesus fazia se Deus não estivesse o quê? Com ele. Ou seja, Nicodemos reconhece que tudo aquilo que Jesus fazia era feito no poder de Deus, diferentemente daqueles que vão dizer para Jesus: em teu nome fizemos isso. Jesus diz: não vos conheço. Mas Nicodemos está reconhecendo aqui. Agora, irmãos, reconhecer que Jesus veio de Deus, reconhecer que Jesus faz milagres, reconhecer que Jesus é um mestre, reconhecer a origem de Jesus, a natureza de Jesus, isso traz a salvação ou não? Não. Ele tinha um conhecimento teórico, ele tinha um conhecimento o quê? Teológico acerca de Jesus, mas ele não tinha um conhecimento o quê? Experimental. Ele não tinha uma experiência de conversão. Significa que ele estava o quê? Perdido. Significa que ele ainda estava picado pela serpente. Significa que o veneno da serpente corria nas suas veias. Ele estava o quê? Morto espiritualmente. Vocês estão entendendo ou não? Quer que eu desenhe? Não precisa, né? Toda pessoa que não nasceu de novo, que não foi regenerada por Deus, corre nas suas veias, na sua natureza, o veneno do pecado. Essa pessoa está morta espiritualmente. Mas Nicodemos, Jesus diz para Nicodemos: o que que eu faço para nascer de novo? O que que eu faço para me livrar desse veneno, desse pecado, dessa morte? Jesus responde para ele: em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o quê? O reino de Deus. E ele vai colocar no versículo 7, lê comigo: não te admires de eu te dizer o quê? Necessário vos é nascer de novo. É mais ou menos assim: olha, você foi picado pela serpente, porque você é um murmurador, você é um ingrato, você não nasceu de novo. Você está morto nos seus delitos e pecados. Você não pode morrer
nessa condição, porque se você morrer nessa condição, você está o quê? Perdido. Você precisa o quê? Você necessita, não é uma opção, nascer de novo. O que é nascer de novo? É nascer da água e do Espírito. E o que é nascer da água e do Espírito? A água significa a palavra de Deus. Por favor, dê um pulinho lá em Efésios. Capítulo 5, versículo 26. O que é que diz aí? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da... Que é o quê? A palavra. O que é nascer de novo? É ser lavado pela palavra de Deus, ser santificado pela palavra. Jesus diz, a tua palavra é a verdade. E a verdade o quê? Que santifica, que limpa, que purifica, que restaura a alma. Como uma pessoa pode nascer de novo? Ele nasce ouvindo a palavra. É a palavra que nos lava, que nos purifica. Mas quem é o agente dessa lavagem? Quem é? O Espírito Santo. É como se, uma linguagem grotesca aqui, a palavra fosse o sabão, o shampoo. E o Espírito Santo é quem dá banho em você, ele lava você. E purifica você, limpa você. Completamente. É quem tira o veneno da serpente. Veja, por favor, lá em Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Versículo de 4 a 6. Vamos ler juntos? Tito 3, de 4 a 6. O que diz? Quando, porém, se manifestou nosso Salvador e o seu amor para com todos. Então, nascer de novo é ser lavado pelo Espírito Santo através da palavra de Deus por causa da obra de Jesus. Se é necessário nascer de novo, Jesus também diz, é necessário que eu vá a Jerusalém e que eu morra e que eu ressuscite. Porque isso faz parte do processo ou do projeto de regeneração. Para eu anular o veneno da serpente que foi inoculado em você, é necessário que eu morra por você. Vocês estão entendendo ou não? Nicodemos não entendia a alma de figurinha. Ele disse, como é que pode ser isso? Ele confundiu com reencarnação. Pensa num teólogo espírita. Ele lia a Bíblia, mas era espírita. E tem um monte de crente na igreja que é espírita. Ah, pastor, vai ter uma segunda chance. Está determinado ao homem morrer uma só vez. Depois disso vem o juiz. Não tem segundo tempo, não, nem prorrogação. É direto.
e não tem VAR. Tá certo? O juiz não erra. O juiz não precisa ver na televisão. Ele vai mandar você para o céu ou para o inferno, porque ele é o justo juiz. Aí esse Nicodemos, ele diz, mas esse Nicodemos é o seguinte: quem produz, quem é o autor dessa regeneração é o Espírito Santo. E o Espírito Santo sopra onde quer, ele como o vento. O vento é imperceptível, o vento é soberano, o vento é incontrolável. O vento é irresistível. Ninguém pode resistir à força do vento. Ele é soberano. Significa que a obra da regeneração, ela procede de Deus, é um ato de Deus sobre o pecador, um ato soberano. Agora, o ponto-chave, irmãos, que eu quero deixar para vocês, que Jesus, porque há uma regra na hermenêutica, que diz que a Bíblia explica a própria Bíblia. Então vamos para João 3. Jesus aqui dá uma... Você acha que Jesus é gozador, não? Às vezes ele é. Eu acho que Jesus tem um dom de humor. Porque a Bíblia diz que lá em João capítulo 2... Salmos capítulo 2, diz que Deus riu. Você acha que os enfesados entrarão no reino de Deus? C.S. Lewis diz lá no céu. Então, se você é um cara chato, não vai ter lugar para chato no céu. Na presença de Deus, a plenitude de alegria, de felicidade. Mas Jesus diz assim: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas. Eu estou tratando lá do ABC, lá de Números. Vocês não estão examinando as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim o quê? Testificam. Eu apareço em todos os livros da Bíblia. Eu sou o centro das Escrituras, eu sou o espírito das Escrituras. Você lê a Escritura e não me compreende. Vocês estão entendendo ou não? Aí Jesus diz: em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso o quê? Testemunho. Vocês não querem do nosso jeito, do jeito do Pai, do jeito do Espírito Santo. Vocês querem do seu jeito. Então vocês não aceitam, porque vocês querem aceitar do jeito de vocês. Mas não é do jeito de vocês, é do meu jeito. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Aí vem versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Significa a sua origem. Ele veio de onde? Do céu. E ele veio para quê? Do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja o quê? Levantado. Para que todo o que nele crê, tenha o quê? A vida eterna. Então, a serpente de bronze, que tirava o veneno do pecado, da vida do povo, e curava o pecado, aponta para quem? Para Jesus. Vocês estão entendendo ou não? Não há outro remédio. Não há outra cura para o pecado. E aí você vai entender a continuação do texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Deus quer que você tenha a vida eterna. Mas para você ter a vida eterna, você precisa o quê? Crer.
Você tem que olhar para Jesus. João, capítulo 12. Versículo 27, Jesus diz assim: agora está angustiada a minha alma. E que direi? Eu. O que eu vou dizer? Chegou a hora. A hora de quê? Da serpente ser o quê? Levantada. De Jesus ir para onde? Para o Calvário, para a cruz. Porque a serpente que Moisés foi hasteado no deserto, aponta para quê? Para Jesus hasteado na cruz. E ele diz: Pai, salva-me desta hora. Mas, precisamente, com este propósito, vim o quê? Para esta hora. Eu vim para fazer o que a serpente fez no deserto. Aquilo é uma figurinha. Que apontava para quem? Para mim. Eu vim para fazer isso. Agora no versículo 47. 46 em diante. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas vim para salvá-lo. Versículo 48, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenham proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Leia comigo, vamos ficar de pé. Vamos ler juntos. Capítulo 12, verso 31. O que diz aí? Até o versículo 36. João 12, 31 a 36, bem forte. Chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será o quê? Quem é o príncipe desse mundo? Ele vai o quê? Ser expulso. Ele vai ser despojado. O descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Mas continua. E eu isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhes, pois, a multidão: nós não temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre? E como dizer tu necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas, e retirando-se, ocultou-se deles. Louvado seja o nome de Jesus. Deus mandou Jesus ser levantado como a serpente de Moisés, para que todo que olhar para ele seja curado. Amém?